Relacionamento abusivo? Sabe aquele homem ou aquela mulher que faz você se sentir mal, que faz você se sentir sempre inapropriado ou inapropriada, como se você não fosse nada sem ele ou sem ela. Aquela pessoa que vai te afastando da tua família, te afastando dos teus amigos. Sabe aquela pessoa que aos poucos vai acabando com a tua autoestima e fazendo você acreditar que se você sair desse relacionamento, você não vai arranjar mais ninguém? Pois é, cuidado, você está em um relacionamento abusivo. Mas por que você aceita isso? O que aconteceu na sua infância que programou a sua mente e o seu coração? E agora é como se você estivesse preso nessa pessoa. Vem comigo, que hoje eu vou falar de abuso na infância e as marcas que o corpo guarda. Era uma vez uma menina que era feliz, cantava, dançava e brincava muito. Com 8 anos, uma criança quer apenas ser amada, brincar, dar e receber amor. Porém, nós viemos para este mundo para aprender, e é superando a dor que podemos achar o nosso sentido da vida. E falando em sentido da vida, se você precisa encontrar o seu e ir mais fundo nas emoções, começa pelo livro do psicólogo Viktor Frankl, O Sentido da Vida. E você vai entender que somos capazes de suportar e superar tudo que a vida nos dá, quando nós achamos o nosso porquê. O tema de hoje é abuso infantil. O abuso infantil é muito comum, bem mais comum do que imaginamos. Segundo a Organização de Saúde, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. No entanto, é muito triste saber que esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas, em sua maioria negras. Isso não pode mais ser um tabu. Nós temos e devemos que falar sobre isso. Quando nos calamos, nós damos tempo e espaço para que mais pessoas tirem a inocência de uma criança dessa maneira tão cruel. O trauma do abuso pode se transformar em TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele pode levar a ataques de vários tipos durante a vida. Eu estou falando de ataque de pânico, ansiedade constante, doenças psicossomáticas como alergias de pele principalmente que coçam muito para que as outras pessoas não cheguem perto dessa pessoa. Mulheres ou homens que passaram por abuso têm a tendência a comer muito, que engorde realmente muito, tem um corpo. Inconscientemente é como se aquela pessoa quisesse ter um corpo que não é atrativo para que ninguém chegue perto, porque chegar perto para ela, para a programação mental, é machucar, é doer, é voltar naquela dor. E por final, na verdade, a depressão. Pois a depressão é uma tristeza sendo guardada, uma tristeza, uma mágoa, uma frustração que é guardada. Ou tudo isso pode levar até um desfecho bem mais doloroso, quando as pessoas atacam contra a sua própria vida. E você sabe o que acontece na mente de uma pessoa que passou por esse trauma na sua infância? Senta aí, que a lista é grande, hein? Primeiro, uma dificuldade gigante de focar em algo. Pois imagina comigo uma mente que passou por uma dor tão forte assim, aprendeu, estou falando de uma mente que foi programada, foi codificada a viver em alerta. Isso quer dizer que são pessoas que estão com o hormônio do estresse, um deles, o cortisol, por exemplo, está sempre em alta, e que tendem a ter uma saúde ruim, né? Pois com o cortisol, que funciona 24 horas por dia em alerta, os outros hormônios que recuperam, que fazem com que nós tenhamos mais saúde, estão sempre em baixa. Então a imunidade dessa pessoa está sempre ruim. É uma pessoa que passa pela vida com várias doenças, ou está sempre doente, ou sempre com alguma coisa. São pessoas que também se sentem inadequadas, como se não pertencessem a nada. Pessoas que se sentem culpadas e envergonhadas de tudo, pois na mente daquela criança é como se aquilo que acontecia era culpa dela. São pessoas que vão de 0 a 100 em segundos. Sabe aquela pessoa que tá bem e de repente estoura e você não sabe nem por quê? Pois é, internamente
Naquela mente, naquele coração, tem uma raiva e uma injustiça guardada que ela não percebe, pois ela não quer olhar ou ela ainda não está pronta para olhar para isso. Eu já atendi algumas mulheres que tinham um diagnóstico de bipolaridade, pois mudavam de humor repentinamente várias vezes ao dia. E depois de liberar essas emoções, memórias, lembranças, sentimentos guardados do abuso, essa mudança repentina várias vezes ao dia cessou. Bom, eu acho que isso deve ser o suficiente para que você entenda como se sente um homem ou uma mulher adulto que passou por isso na infância. Hoje eu tenho 45 anos, estou gravando esse podcast no finalzinho de 2024. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 37 anos, eu estava em uma igreja, durante uma missa. E foi como se tivessem aberto a minha mente e trazido todas as memórias ao mesmo tempo. E aí eu não sei porquê, eu fui lembrando dos abusos que eu passei na infância. Eu lembro que eu comecei a chorar muito e disse a mim mesma: eu fui abusada na infância. E com isso, é claro, ali iniciou um processo de transformação. Foi um ano de muita raiva, ódio e incompreensão, pois eu não entendia como alguém podia fazer isso com uma criança tão inocente. E mais, por que aquela criança não foi cuidada e protegida de pessoas assim? E um ano depois eu desenvolvi uma doença autoimune. Mas isso é história para um próximo podcast. Mas só para se deixar leve e despreocupado, eu curei essa doença, olhando a fundo para os meus sentimentos e a minha mente. Você quer entender mais como funciona um trauma no seu corpo e na sua mente? Se você quiser, para isso eu indico uma ótima leitura. Um livro que se chama O Corpo Guarda as Marcas, com uma capa azulzinha. Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Bessel van der Kolk. Esse livro é fantástico para você entender como funciona o trauma de várias maneiras. É impressionante. Aprendi muito, desenvolvi muito com esse livro. A cura desse trauma será um processo que vai passar primeiro, olha só, por aquela criança, aquela menina, aquele menino ou adolescente que passou por isso. Depois de acolher muito aquela criança, você vai precisar olhar para a sua família, para todo o seu sistema familiar e entender, se você quiser, é claro, desde quando isso acontece. E isso é muito doloroso. Porém, quando você entende que ali em você pode se encerrar um ciclo de dor, você começa a entender que tem um propósito nisso tudo. Eu diria que uma terceira etapa é você olhar ao seu redor e começar a descobrir que muitas e muitas pessoas passaram por isso. E sabe o que pode ser mais maravilhoso e transformador nisso tudo? Quando você, com a sua dor já um pouco mais curada e o coração mais leve, começa a ajudar homens e mulheres que ainda estão sofrendo, pois não olharam para o trauma, né? E por isso não se sentem amados e estão no mundo rodando em círculos procurando o seu caminho, você se sente muito mais preenchido. Quando esse trabalho voluntário acontece, você se fortalece. E assim você pode se sentir forte para a sua vida, para o seu dia a dia. Na minha opinião, não existe nada mais forte e transformador do que ajudar alguém que pede e precisa muito. E aí, sabe aquela carência que você achava que tinha no coração? Aquela carência começa a se dissipar e você volta a aproveitar a vida. Eu vou mostrar para você agora um depoimento de cura. Cada passo que eu dou é mais um passo em direção a Deus. Só o Pai pode me dar o colo que eu procurei no mundo por muito tempo. Foram anos e anos para sentir que sou completa e amada por um Pai bondoso, generoso e cheio de amor. Hoje, aquela carência foi embora. Eu consigo olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu continuo olhando as pessoas com muito amor. Amor esse que está dentro do meu coração. Pois agora eu aprendi a ver a maldade, o ódio, a raiva, a ganância e tantos outros sentimentos que cada um carrega. E assim eu decidi aceitar cada pessoa como ela é. Assim eu consigo escolher de quem quero estar perto. Antes, eu queria mudar o mundo e ter força para proteger e ajudar muitas e muitas mulheres. Porém, hoje eu apenas quero que o Pai me mostre o que Ele tem para mim e por onde devo caminhar. O propósito nunca foi meu. Agora eu sei que o propósito é dele.
e eu vou ajudar as pessoas que Ele me enviar, da maneira que Ele me enviar. Eu continuo pedindo a verdade e clareza do que eu tenho que fazer. E se eu vou ajudar uma ou milhares de pessoas, isso é Ele quem vai me dizer. E durante todo esse caminho eu apenas vou vivendo, amando, me permitindo ser amada, pegando um pouco mais de sol, ligando mais para as pessoas que eu amo, dividindo o meu tempo com a construção de tudo que quero viver aqui e me divertindo mais. Eu quero cada vez mais poder sorrir, gargalhar com pessoas que preferem ser feliz ao invés de ter razão, abraçar mais as pessoas à minha volta e dizer eu te amo para quem for merecedor do meu amor. Aquela menina está curada. Hoje quem chora de emoção é a adulta, que está aprendendo a parar de carregar tudo sozinha e apenas sorrir mais. Obrigada, meu Pai, por me ensinar a me amar. Primeiro Deus, depois eu, e só assim as pessoas do mundo. E para você que ficou comigo até agora, meu muito obrigado. E que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E para isso, nas suas orações, não peça coisas. Peça apenas para ver a verdade, pois isso te levará ao seu caminho de cura e libertação.